Fala comigo, meu camarada, seja bem-vindo a mais um episódio hoje do Blue Talks. A gente tem um compromisso com vocês, nossos parceiros, de levar o máximo de conteúdo possível, tudo aquilo que a gente está vivendo, vivenciando, experienciando, dentro desse que é um dos maiores mercados do mundo. Mercado imobiliário movimenta bilhões de reais. E hoje eu estou aqui com um convidado sensacional, Douglas Vilar. São 2 décadas, irmão, não é 2 dias ou 3 anos trabalhando com direito dentro do mercado imobiliário. Douglas, obrigado por você ter vindo aqui, aceitado o nosso convite aí desse bate-papo. A gente não programou nada e vamos tocar ideia, porque pelo pouquinho que a gente conversou antes, irmão, o assunto é o que não falta pra você, não? Não falta. Eu gosto da ideia do podcast porque não tem hora para acabar, né? Então, meu sonho é fazer um de 24 horas. Quem sabe um dia a gente consegue. Um dia a gente chega lá, Douglas. Viu? Mas se apresenta pra galera. Então, são 20 anos já dentro do mercado, né, de direito imobiliário, né? O que acontece? Eu comecei no escritório de advocacia em 99. Olha só. Lá nesse escritório tinham 10 advogados e eu como estagiário. Office boy, né? Não era ainda estagiário. E aí lá a gente fazia... O escritório atendia tudo. Atendia construtora, atendia imobiliários. Então a gente já ia lá fazer a rua. Buscar certidão. Hoje que é uma coisa tão simplificada, você faz do celular um pedido de certidão de ônus. Na época você ia, solicitava e voltava 5 dias depois para buscar. Olha só. O negócio era totalmente diferente. Então, eu atuei por 3 anos nesse escritório, entrei na faculdade de Direito, fui para uma grande empresa que fazia parte de financiamento, e aí em 2005 fui para um outro escritório, fiquei nesse escritório por 15 anos, cheguei a ser sócio desse escritório, que atendia a maior seguradora do país no ramo de locações. Olha só, então... A parte de fiança locatícia. A gente gosta de brincar assim que, com matéria de contrato de locação residencial, eu devo ter visto mais de 15 mil. Então, foram alguns contratos, né? Diz que tem aquela máxima, né, que se você performa mais de 10 mil horas em cima de um assunto, você se torna um mestre em cima disso, né? E hoje eu tô com o mestre aqui do direito, então, para trocar uma ideia. Que sensacional, imagina. Douglas. Sabe que você gosta de mencionar que em 2015 eu achava que eu era especialista em direito imobiliário, né? E hoje, 9 anos depois, estudando muito mais do que eu estudava à época, eu vejo que eu não sei nada, cara, porque o direito é muito grande, né? A área é muito grande. Rapaz, e assim, ó, eu já vou começar metendo louco no negócio, Claro. porque assim, a galera, quando fala de transação, eles não lembram do direito, dos detalhes, porque é muito emocional o negócio e vai muito rápido. Deixa eu te perguntar, me dá um exemplo de um problemaço que você enfrentou dentro do mercado imobiliário, que às vezes a gente pode dar uma luz para alguém que está assistindo de um detalhe, porque isso é uma das vertentes tuas, né? Você ajuda hoje corretores imobiliários, né? É verdade. Hoje o escopo do meu trabalho é justamente sentar com o corretor e municiar ele para que, se lá no futuro ele precisar de um advogado, o negócio esteja encaminhado. Porque não adianta você procurar o advogado depois que o negócio já deu problema, né? Sim. Então, qual que é a ideia, assim? Vou falar um exemplo de uma coisa que aconteceu há menos de um mês atrás. Uma imobiliária grande, né, que tem um jurídico fortíssimo interno, terceirizado, me contratou para fazer um parecer numa compra e venda que estava caindo. Por que essa compra estava caindo? Porque no contrato não tinha um detalhe, que era o prazo para obtenção do financiamento. Então, eles fizeram um contrato lindo, de mais de 20 páginas, e esqueceram só um detalhe. Lá no item do pagamento via financiamento imobiliário, não constou o prazo para a realização desse financiamento. Em direito, quando uma obrigação de fazer não tem data, ela é imediata. Então, deveria ser feito naquela data. É lógico que nenhum juiz ia falar, não, esse negócio deve seguir porque a data é a data da assinatura do contrato. Então, passou pelo jurídico terceirizado dela e eles me consultaram para ver se conseguiriam executar e, infelizmente, eu falei assim, olha, não dá para executar por quê? Você não tem data, então a pessoa poderia falar que, olha, daqui a 6 meses eu consigo financiar. Porque, veja, quando a gente fala de financiamento, pode-se levar 60 dias, como pode levar 1 ano. Sim. Né? Eu tenho um exemplo da minha casa mesmo. Eu comprei uma casa na planta e aí me entregaram, eu assinei a documentação na caixa, peguei a chave do imóvel e a construtora só recebeu 11 meses depois, por causa de um problema deles, de documentação do próprio imóvel. Eu não tinha nada a ver com isso. Então, quando você fala, enquanto corretor, não, aqui em 60 dias vai estar assinado, vai estar... Fuja. Por quê? Existem
dezenas de coisas. E para que o pessoal não fique assustado no final do nosso podcast, eu já queria deixar bem claro que o que eu vejo é 0,1% do que acontece no mercado imobiliário. Por quê? Ninguém chega para mim e fala assim, Douglas, deu certo aqui o contrato, né? Tô feliz, a ganhei Blue meu foi lá, dinheiro. vendeu 100 imóveis no mês. Ninguém vai me falar, deu 100 que deu certo aqui. Mas a hora que dá é treta... só o que dá errado A que a gente hora vê. que dá treta, você é o primeiro que a galera lembra daí. Eu tenho um primo que é construtor e a gente normalmente passa junto a virada de ano, né? Agora faz tempo que a gente não vai por causa da pandemia, né? Mas antes da pandemia a gente ia todo ano lá para Bombinhas e a gente sempre fazia churrasco. Só que durante o ano, quando ele me ligava, ou era um processo trabalhista ou era algum BO no contrato. Bom, pelo menos lembra da gente, né? Nesse momento ali, tá tudo certo, né? É verdade. Então aí o que aconteceu? Eu tive participação em uma startup do ramo imobiliário em 2020 e 2021 e eu percebi o quê? Que os corretores eles tinham muita dificuldade no editar, às vezes, um modelo simples, né? Então você tem lá um modelo no contrato, lá E às vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento técnico mesmo, né? Às vezes, sabe, não é também assim, uma má fé, nada. É uma questão que, por exemplo, você coloca que hoje a gente mudou os contratos graças a uma indicação de uma imobiliária, a gente constava o seguinte, se negar o financiamento pelo agente financeiro, a gente vai lá e desfaz o negócio sem ônus para ninguém. Agora a gente coloca que tem que ter 2 negativas. Por quê? Uma imobiliária me passou que o comprador era gerente do Banco do Brasil e ele queria fazer o financiamento do Banco do Brasil. Aí depois ele resolveu desistir, ele foi lá e apertou o botãozinho que não seria aprovado o crédito. Entendeu? Então, assim, aí eu comecei a fazer o quê? Criei um grupo de corretores de imóveis, que é o Grupo Direito Imobiliário. Nós temos hoje quase 500 participantes. Por favor, depois você me passa o link, eu quero participar também. Eu espero que se a gente puder depois colocar para o pessoal, nas redes. Claro. Porque a ideia desse grupo é o quê? É fortalecer a comunidade. E tem tudo a ver com a gente, porque é fortalecer a comunidade, é passar informação, é passar conteúdo para que a gente possa junto crescer cada vez mais. Mano. É verdade. E aí, então, essa imobiliária, o que aconteceu? Ela passou o contrato para eu analisar, e eu não sou dono da verdade. Eu olhei e falei assim, olha, o seu contrato está perfeito, inclusive eu vou roubar esse item aqui e vou colocar para as demais. Né? Porque todo dia a gente aprende, né? Sim, todo dia. E é muito extenso o nosso mercado e também tem as mudanças que acabam ocorrendo, né? Eu tenho uma didática que eu gosto muito de falar em passado, presente e futuro, né? O que você vê do direito imobiliário nos últimos anos? Uma coisa você já falou, para mim que antigamente você tinha que fazer uma certidão, pedir, demorar 5 dias para daí você conseguir. Mudou muita coisa nesses 20 anos? Então, mudou e vai mudar ainda mais. O que aconteceu? Em 2015, foi promulgada uma lei para iniciar os atos de concentração na matrícula. Então, no futuro, o corretor você vai ter que ir devagar, irmão. Devagar e sempre. Então, não, eu já vou explicar. Tá. Então, quando você vai comercializar um imóvel, o que você tem que olhar? A matrícula do imóvel. Perfeito. A matrícula é a história do imóvel, desde que ele... Desde a constituição, da incorporação dele, né? Até o último proprietário. Aí tem todas as mãos em todos que passaram, o preço de compra, o preço de venda. Exatamente. Tudo isso é a matrícula do imóvel. Isso. E dentro da matrícula nós temos 2 coisas. O R, que são os registros, a troca de propriedade. E o A, que é a averbação. Então, por exemplo, você compra o imóvel como solteiro e casa. Aí você averba lá que você casou. Depois você vai e se separa. Você averba de novo que você se separou. E aí, o que aconteceu em 2015? Eles falaram o seguinte, olha... Se não estiver gravado na matrícula um ônus processual, alguma demanda, alguma ação judicial que impeça essa venda, pode vender o imóvel. Só que aí o tribunal e os cartorários olharam com maus olhos e não aceitaram. Aí em 2022 foi promulgada em julho uma nova alteração nessa lei e agora o que está valendo? Você tem que olhar certidões trabalhistas e certidões fiscais. Porque as certidões do foro geral não precisa mais. Por que não precisa mais? Porque lá em 2008, teve uma alteração no Código de Processo Civil que trouxe o seguinte, se você tiver um crédito contra mim, você pode protocolar a ação e mandar oficiar para deixar aquele imóvel lá já restrito. Então vai aparecer lá,
Kowalski está processando o Douglas em 100 mil reais. Uhum. Se eu for comprar aquele imóvel, eu tenho que, Douglas, você deve 100 mil pro Kowalski. Eu falo, ele que se dane, não vou pagar ele nunca, mas eu tenho mais 1 milhão em outros imóveis. Então eu não vou estar dilapidando o meu patrimônio, entendeu? Uhum. Então eu posso fazer aquela transação, mesmo que na matrícula tenha um ônus, desde que aquele vendedor não entre o que a gente chama de insolvência civil. Ou seja, ele vai dissolver o patrimônio dele. Olha, rapaz, você vai acabar com meus neurônios hoje, hein? Eu vou falar para você senhora. o seguinte, se você quiser fazer assim, bacana, a gente pode fazer 1 ano de podcast, 1 hora por dia, aí a gente esgota o assunto. Vai ter Eu vou dar mais uma pincelada no negócio que eu falei hoje de manhã. Eu tive na presença da DIP, que é a Associação das Imobiliárias, né, dos donos de imobiliárias de Curitiba. Legal. A apresentação foi lá na Comissão de Valores Imobiliários. E aí eu falei pra eles, fiz uma pergunta pra eles, eu vou fazer pra você só pra te sacanear. Bora, vamos ver se eu sei sair dessa. Digamos o seguinte, eu quero vender minha casa. Minha casa, suponhamos que vale R$1 milhão. Tá. Comissão, o pessoal sabe lá, Cada um 60 conto. Mas vamos pensar em 60 mil. Tá. Beleza? 60 mil. O Kowalski, lógico, é lá 1/10 do que ele ganha por mês, né? Mas pra maioria dos corretores... meu camarada, um dia nós chegamos lá. É o dinheiro de ano, né? É o valor de um ano. Pra maioria da população... Da maioria né, até mais de um ano. E aí, imagina essa situação. Você vai lá e olha no meu imposto de renda e eu só tenho aquele imóvel. Uhum. Tá? Eu e minha esposa temos aquele imóvel. E aí você pega e olha os feitos ajuizados, as ações contra mim, e tem lá 10 processos de R$1 milhão cada um. Você, como corretor de imóveis, venderia esse imóvel pro seu pai, pro seu amigo? Não ia ser legal, né? Porque eu sei que esse imóvel a qualquer momento poderia estar com um problema, não é? O que acontece? Todas as imobiliárias que estavam presentes hoje na palestra falaram a mesma coisa que você. E todos, inclusive, você está errado. Por quê? Existe uma coisa que talvez seja a mais bonita do ramo imobiliário, que é o bem de família. Bem de família. Então, Legal. se aquele é seu único imóvel, aquele é seu bem de família. Entendeu? O bem de família não pode ser penhorado por nada, exceto por condições próprio terreno, que é o quê? Taxa de condomínio e IPTU. Se você tiver um imóvel quitado no seu nome, tá? E não tiver esses 2 tipos de dívida, você pode estar devendo um caminhão de dinheiro para quem quer que seja. Esse imóvel nunca vai ser tomado. Olha só. Nem dívida para o Estado. Digamos que você deva lá R$1 milhão em imposto de renda na pessoa física, esse imóvel jamais poderá ser penhorado. Por quê? Porque ele é o bem de família. E aí o que acontece? Legal, o que o STJ falou? O fruto da venda do bem de família, ou seja, o dinheiro que você arrecadar com o bem de família, também é inviolável. Então, o que você vai fazer daqui adiante? O cara chega assim, cara, eu quero vender meu imóvel, mas eu estou devendo na praça para todo mundo. Você fala, é teu único imóvel? É meu único imóvel. Então, show de bola, você pode vender. Por quê? Não tem fraude ao credor porque aquele bem é bem de família. Então, ele pode vender, ele pode deixar R$1 milhão na conta dele que não vai ter penhora. Se penhorar, você fala que é fruto da venda daquele imóvel, né? Não vai ter penhora. E aí você pode comprar, inclusive, um novo imóvel. Existe um lastro do dinheiro. Você deve saber, por exemplo, o seguinte, eu sou casado hoje com comunhão parcial de bens. Digamos que eu tenha um bem pretérito ao casamento, que era meu bem particular, era só meu. Se eu vender esse bem e comprar um outro no curso do casamento, eu posso colocar que esse bem que eu estou adquirindo agora é fruto de um dinheiro que eu tinha já antes, de um outro imóvel. Então não vai comunicar esses bens. É mais ou menos o mesmo caso que acontece no bem de família. Valeu a pena o podcast já? Pessoal, obrigado. Já valeu a dica, cara. Não, mas é impressionante, né? Como o direito ele tem alguns detalhes, né, que podem te salvar, porque às vezes a pessoa tem um único patrimônio da vida, vem um cobrador ali e tal, e como ele não sabe, se desespera, tal, perde um único bem, não tem teto para morar, não tem segurança para sua família. Putz, que legal. Você sabe que no meu escritório hoje, meu escritório fica no 2º andar e no térreo eu tenho um bar-café. Vira e mexe, passa um corretor lá, tá na proximidade e me manda um WhatsApp. Ô, Du, você tá no escritório? Eu queria trocar uma ideia com você, te pagar um café. Beleza. Aí ele chega ali, a gente desce e a gente acaba trocando esse tipo de ideia. Porque no dia a dia,
você tá lá na correria, cara, você não lembra de um monte de coisas, né? Sim. Então, quantos negócios os corretores deixaram de fazer por falta de conhecimento, né? Então, eu acho assim, vender imóvel, aí, né, Minha Casa Minha Vida, que tem uma procura muito grande, é fácil. Agora, fazer negócio imobiliário é muito além disso. Então, você tem que ter ou um parceiro que vai apoiar no dia a dia, ou você tem que estar estudando todo dia para conseguir essas melhores soluções. Sim. Não é verdade? Douglas, deixa eu puxar a conversa agora para um nível mais básico do direito imobiliário, né? Porque a gente tem pessoas que já são corretores há muito tempo, tem os médios, mas tem muita gente que está entrando e a gente tem consumidor final que às vezes tem muita dúvida. Claro. Quando eu vou comprar um imóvel, cara, eu tenho que tirar N certidões. Papapai, nananana. Por quê? Então, na prática, hoje você não precisa mais, tá? Você vai pegar a matrícula do imóvel atualizada com ônus. Por qual que a diferença da matrícula atualizada para a matrícula com ônus? Matrícula atualizada, você vê tudo que já está registrado. O ônus é aquilo que vai ser registrado, que já foi protocolado no cartório e ainda está aguardando aquele prazo protocolar lá de 30 dias para registrar. Então, qualquer coisa que você vai fazer numa matrícula, leva 30 dias para aparecer nela. Você dá a entrada, leva 30 dias. Então, quando a gente chama a matrícula com ônus, é que tem um corte que naquele dia não tinha nenhum outro empecilho. Eu vou lá e vou tentar penhorar o teu imóvel, eu faço um pedido, leva 30 dias para aquilo estar consolidado na matrícula. Então, quais são as certidões obrigatórias agora pós 2022? Tá? Pós 2022 são as matrículas, é a matrícula do imóvel, né? Quais são as certidões? A matrícula do imóvel, então com ônus, a certidão de feitos trabalhistas e a certidão de feitos e a certidão de débitos tributários. Por quê? Lá, na lei que regulamenta a atividade do cartório, ela fala o seguinte, que não haverá fraude contra credores se você tiver essas certidões. Então, dispensa as certidões feitas aos juizados, ou seja, certidão do Fórum Cível, se tem execução, isso não precisa mais, porque é ônus do credor ir lá e averbar na matrícula aquele crédito dele, entendeu? Então, não precisa mais dessa certidão. Você vai precisar de qual? De débitos, daí tributário estadual, federal e municipal, e das dívidas trabalhistas. O que é legal você analisar? Se você vai comprar um imóvel que teve 4 proprietários nos últimos 5 anos, você tem que puxar dos 5, tá? Pega dos últimos 5 anos lá e busca a certidão de todo mundo. Por quê? Alguém dessa cadeia de transação pode ter feito uma fraude. Então você pode ser responsabilizado pela evicção, que a gente chama, que é anular os negócios de forma sucessiva. Olha só. Então quer dizer, se eu comprei um imóvel agora e o meu proprietário, que foi o terceiro lá atrás, de 5 anos atrás, ele tem um problema, né, que foi ajuizado e às vezes agora está saindo, eu posso ser corresponsável de certa forma? Se está ajuizado, não. Tá? Mas, por exemplo, se é um débito tributário, você tem que olhar lá, no registro vai constar que foi dispensado as certidões tributárias. Aí você está ferrado. Hoje, se você chegar no cartório e falar assim, olha, eu quero pegar aqui e fazer essa transação e eu dispenso todas as certidões. Tá ferrado. Por quê? Você não pode, eu não vou responder porque eu não vi, sabe? Você não pode. Então você tem que pedir as certidões, principalmente a trabalhista e as fiscais, e aí constar isso na matrícula. Olha, nessa data não tinha débito nenhum. Se ele ficou devendo depois, o problema não é meu. A gente chama de teoria da aparência. Então, era exigível do Kowalski que ele analisasse tudo? Não, não era. E aí tem uma coisa que todo mundo erra, que é o seguinte. Certidões de feitos ajuizados. Por exemplo, você vai aqui comprar um imóvel de Curitiba, você tira a certidão no Fórum de Curitiba, certo? Todos os imobiliários fazem isso. Tá escrito na lei que tem que tirar a certidão do local do imóvel? Não tá. Então você poderia tirar a certidão do Brasil inteiro. Eu sou paulista. Imagine que eu devo 1 milhão lá no fórum, e aí eu venho pra cá que eu não tenho nenhum processo, porque eu nunca morei aqui. Eu vou morar agora só. Entendeu? Então, é uma besteira você tirar as certidões só da cidade. Por isso que não precisa mais. Por quê? Deveria ser tirado do Brasil inteiro, se fosse para tirar as certidões. E aí, como você falou, olhar para o futuro, agora vai ter uma nova alteração, tá? Que provavelmente, eu acho que mais uns 2 anos, e vai acontecer o quê? Olha que lindo, cara, para o corretor. Vai ter uma integração entre o COFES e o e-notarial e o notariado, né? Que é um software lá que faz, não é o e-notarial, é que faz a assinatura digital. Mas o sistema das matrículas
E aí o corretor de imóveis vai falar assim, olha, esse imóvel aqui, ele é exclusivo meu. Então, se eu posso tentar passar a perna lá no outro corretor e tentar vender direto, o próprio notarial vai ver o seguinte, ó, esse imóvel aqui está com exclusividade para a imobiliária X. Que interessante. Então isso. a comissão tem que ser paga para ela também. Né? Olha. Então essa vai ser uma segunda alteração. É um Diz processo... que lá nos Estados Unidos ocorre isso já. O modelo lá é isso, um pouquinho né? Existe diferente. uma central única. Isso. A ideia, né? É. Existe uma central única, o corretor cadastra e dali todos os outros corretores podem consultar e aí é feita essa parceria de uma forma bem transparente, né? Isso tá chegando agora no Brasil, então. Tá, eu acho que mais uns 2 anos ali vai tá imputado já. Que venham boas mudanças, que a gente possa cada vez mais melhorar, né, as nossas condições, né, criar mais sinergia entre os parceiros e fomentar cada vez mais negócios, né? Eu acho que esse é o intuito no final das contas, né? É verdade. Viu? Mas você tava falando aqui, rapaz. Então quer dizer, para a pessoa leiga que às vezes ainda não comprou imóvel, nunca comprou imóvel, tá com dinheiro, guardando tal, não é simplesmente ela chegar, gostei do imóvel, vou comprar. Infelizmente não. E aí o que mas a gente... me diga quais as consequências que o cara... Algumas, né? Porque são várias, mas me dá algumas consequências aí de uma compra, por exemplo, de olho fechado que o cara faz e depois ele pode se lascar ali na frente. Por exemplo, assim, você vai lá e compra um imóvel que tá um apartamento. Né? Tá. E aí você não vê que tem débito de condomínio, por exemplo. Uhum. Você compra lá um imóvel, aí você pede para a síndica, eu vou me mudar, tal, tá aqui, comprei um imóvel. Legal, você deve mais 100 mil de condomínio agora. Né? E aí, pro pessoal, agora tá muito na moda, e todo se mundo transferir pro nome, vai para você a dívida. Exatamente, vai para você. A dívida é tua. A dívida é tua. Então, um dos maiores riscos é herdar dívidas que não são suas em relação ao imóvel. Em relação ao imóvel. Porque lá nos Estados Unidos chamam de real estate, né? Mercado imobiliário. Porque é uma das únicas formas de garantia realmente vitalícia, né? E eu acho que é aí onde entra toda a questão do direito e das cobranças e dos grandes negócios. É mais ou menos isso, Douglas? É mais ou menos isso. É mesmo? Você tem que tomar cuidado, porque, por exemplo, assim, agora tá muito na moda o pessoal querer ser investidor, né? O cara tem 10 mil reais e fala assim, vou virar investidor de leilão. Por quê? Você vai lá, compra um imóvel na caixa de 60 mil, você paga 12 de entrada e financia o resto, beleza? Eu tô com uma cliente que, olha o que aconteceu. Ela já viu vários vídeos, o pessoal falando, invista em leilão é um negócio show de bola, né? Leilão é ótimo. E aí ela foi e comprou um imóvel em leilão. Comprou, aí ela falou, bom, agora vou aqui e tal. Aí o pessoal falou para ela, agora você tem que pagar aqui o débito do condomínio. Ela pagou 93 mil reais no imóvel, avaliado em 180. E ela deve 111 mil de condomínio agora. Puta vida, rapaz. No edital, tá escrito assim, na quarta linha, os débitos próprio rem, aí entre parênteses, taxa de condomínio e IPTU são de responsabilidade do adquirente. Ela não leu. Ou às vezes nem sabia. Ela não leu, né? Ela não leu. Então, porque a não ser, se você procurar na internet, eu tenho medo, sabe, de virar influencer, porque tem cada influencer que fala umas barbaridades, os caras falam assim, não, compre um imóvel de leilão que é um negócio garantido, 100% de lucro e tal. Não é. O negócio de leilão é um troço complicadíssimo. Eu advogo, muito conhecimento, né? Eu advogo num processo para um juiz federal. Meu parceiro. Entendeu? O juiz federal tem problema também com leilão. Não é uma coisa simples, sabe? Então não é para amador. Sabe? Sim. Não é responsabilidade dele ter esse processo, né? É uma coisa que aconteceu. Provavelmente, se eu tivesse analisado, poderia também não ter me atentado a essa situação, né? Mas ele teve esse problema. Então, assim, qual que é a ideia, sabe? Eu acho assim, quando você vai trabalhar com qualquer compra, tá? Não é só de imóvel. Se você comprar um carro usado, você tem que pensar numa coisa que eu odeio o termo em inglês, tá? Mas na due diligence, não tem como você fugir disso. Por quê? Eu vou comprar um carro usado, quem que tá vendendo esse carro? Pô, eu tenho que ver no Detran lá se não tá penhorado já esse carro, né? Eu vou comprar um celular na rua, no OLX. Porra, será que o celular não foi roubado? Né? Você comprar um bem imóvel qualquer usado, que não seja um carro, que não tem um registro em lugar nenhum, você tem que pedir pro cara uma nota fiscal e uma declaração de que ele está te vendendo aquele negócio. Por quê? Senão você pode incorrer no crime de receptação, né? Quando a gente fala do mercado de compra e venda, o que é importante você ver? Se essa pessoa que está te vendendo está vendendo o único imóvel dele,
show de bola. Não tem problema nenhum, você pode comprar. Por quê? Você está blindado lá pela questão da impenhorabilidade do bem de família. Então, se ele tiver várias dívidas, você não precisa nem tirar certidão. Porque vai aparecer. Mas ele vai declarar que aquele é o bem de família, então você pode comprar. Se você estiver diante de uma transação normal, que a pessoa não tem débitos, a gente tem que pensar na teoria da aparência. Poxa, era exigível que eu olhasse a certidão do Amapá? Cara, não era exigível, né? Por exemplo, o seguinte, quando aconteceu a Operação Lava Jato, tiveram centenas de transações imobiliárias. O pessoal tentando tirar o patrimônio que estava no nome deles para terceiros, para se livrar. O que veio a justiça? Veio e derrubou todas as transações. Falou, cara, doação para filho, doação para parente, venda. Você vai vender um imóvel? Cadê o dinheiro? Né? Como é que você vendeu como? Ah, vendi por R$1 milhão. Cadê R$1 milhão? Foi como? Entendeu? Pô, foi por Bitcoin? Beleza, pode fazer por Bitcoin. Você coloca hash lá no negócio e a transação vai estar disponível. Né? Por quê? A gente, e aí o corretor, ele tem que pensar como um aliado do Estado. Né? Uhum. O corretor e o advogado também, ele é responsabilizado, ele pode ser responsabilizado no DIMOB quando você, por exemplo, tem lá uma operação suspeita que você não divulga. Imagina o seguinte, eu chego aqui, quanto que vale um empreendimento, um apartamento lá básico do... R$500 mil. R$500 mil. Eu chego pra você e falo, cara, eu vou comprar 10. 5 milhões. Show de bola, beleza. Como é que você vai pagar? Pô, você quer o dinheiro aonde? Cara, eu quero o dinheiro no banco. Você vai depositar na minha conta. Não, eu vou te dar em dinheiro. Pô, quem que transaciona 5 milhões hoje? Uhum. Entendeu? Não é possível, sabe? Eu sei, eu entendo, né? O avô da minha esposa lá sempre gostou de dinheiro. Então ele pegava, sacava a aposentadoria dele e ele chegou, quando a gente foi casar, ele deu lá R$10 mil em dinheiro pra gente. Olha. Mas não é uma situação que é do dia a dia. Eu não Sim. posso comprar um imóvel de 100 milhões, de 100 mil, né? De 5 milhões em dinheiro. Uhum. Então, alguma coisa tem de errado Sem aí. ter pelo menos o lastro, Você tem saber que ter o da lastro. onde. Então- Porque daí esse cara que tá pegando esse dinheiro vivo, daqui a pouco pode sair um problema lá com o cara de Exato. uma, sei lá, lavagem de dinheiro Isso. e respingar no cara que não tem nada a ver com o Que não negócio tem- pela forma do pagamento que foi. Pela forma do pagamento. E aí, olha Aí, uma ó. outra coisa que legal, falando do jeitinho, né? Imagine o seguinte, você tá vai comprar um imóvel hoje, que é um imóvel pronto. Né? Uhum. Imóvel pronto, pra quem não sabe, é aquele imóvel que já é usado, né? É um imóvel que já tinha um proprietário, já que não era construtor. E aí a pessoa fala pra você, esse imóvel aqui ele tá locado. Uhum. Né? O pessoal sempre tem dúvida com relação a isso. Como é que funciona a venda de um Legal. imóvel locado? Legal. Vamos falar disso? Bora. Pô, venda locado. Cara, quem comprar o imóvel tem que notificar o inquilino para sair em 90 dias. O inquilino é o primeiro que tem que ser notificado pela compra também? Na verdade, não. Não? A lei, essa aí todo mundo erra Ih, também. rapaz, tô Desculpa. errando tudo, não tô acertando uma, homem. Deus do céu. Vou ter que falar mais com você, meu Viu? camarada. A gente faz os cursos lá no escritório, lá vamos Fechou. participar. É bacana. O que acontece, cara? A lei do inquilinato, ela fala o seguinte, que você tem que dar preferência na compra pro inquilino. Mas A não, preferência. a preferência, mas não é no anúncio. Então, por exemplo, eu vou anunciar minha casa por 100 mil. Tá. Eu não tenho que dar preferência para o inquilino comprar por 100 mil em dinheiro, Ah. porque eu não tenho essa proposta. Mas eu recebo uma proposta do Kowalski de 97 mil. Aí eu falo assim, inquilino, eu recebi uma proposta aqui 97 mil em dinheiro. Você casa ou não casa? Não caso, vou lá e vendo para você. Então, o dia de preferência, ele é sobre a proposta. Beleza? Se for uma transação com permuta, inexiste dia de preferência. Por quê? Como que eu vou permutar a preferência? Ela é impreterível, né? Uhum. Por quê? Eu consigo dar a preferência no dinheiro. É o imóvel 97 mil. Agora vai ser um Fusca e 80 mil. Não tem dois Fuscas iguais. Uhum. Né? Nem dois estúdios iguais existem, porque cada um tem uma matrícula separada. Então, e olha como isso é importante. Se você estiver diante de uma proposta com permuta, você não precisa nem falar para o inquilino. Dá preferência. E aí, você tem a possibilidade de perder a transação se aquele imóvel tiver, aquele contrato de locação tiver averbado na matrícula. Se tiver averbado na matrícula, cai o negócio.
Se não tiver averbado na matrícula, não cai o negócio. Mas isso raramente acontece, né? Você Mas averbar em um locação aluguel. comercial acontece em quase todas. Porque são a gente tá de falando valores de agregados, 20, 30, isso. aham. Mas na residencial, não. Perfeito, Aí na perfeito. comercial, não. Aí o que acontece? Se você for lá e não der a preferência porque não está averbado, né, esse contrato, o vendedor vai ter um ônus ali de um dano material, de um dano moral para com o inquilino. Só que o adquirente não tem problema nenhum. Por quê? Porque não estava na matrícula aquela averbação. E é um termo jurídico chato que é o efeito erga omnes. Para que serve registrar as coisas na matrícula? Eu preciso de papel e uma caneta para anotar isso aí, parceiro. Para que todos estudar. saibam, né? Então o erga omnes é que para todos saibam. Então quando está na matrícula, ninguém pode se excusar do que está na matrícula. Entendeu? Mas mais ou menos. Por quê? Eu queria que a gente entrasse na parte chata, que é a parte do entendimento do juiz sobre o negócio. Né? E aqui não vai nenhuma crítica a um juiz A ou B, mas é a própria, às vezes, a cabeça do ente judiciário. Perfeito. Né? O que acontece? Eu tive um processo agora que a gente perdeu em segundo grau, ou seja, tem uma decisão do Tribunal de Justiça do Paraná que derrubou, que fez o meu cliente ser condenado de forma solidária à imobiliária a devolver as arras em dobro e mais R$1.000 de dano moral por causa de uma proposta de compra e venda que não mencionava que havia interveniente quitante. Para quem é do mercado imobiliário, sabe, quando você vai vender um imóvel que está financiado, é um procedimento comum. Você vai lá, um banco quita o débito do outro, está tudo certo. Não atrapalha um dia a transação. Mas esse juiz de primeiro grau entendeu que houve uma falha na prestação da imobiliária em informar essa transação e aí declarou nulo o negócio e mandou a imobiliária e o proprietário devolver de forma solidária. A imobiliária, na transação, tinha ficado com 8 mil e o proprietário tinha ficado com 5 das arras, de um total de 13. Agora eles foram condenados a devolver em dobro, o processo tramitou por vários anos, dá quase R$40 mil hoje. Ou seja, um corretor que ganhou 5 mil vai ter que devolver praticamente 40, porque o vendedor já não tem mais o imóvel, não tem aonde cair morto. Vai brincando, né? Tá pensando que é para qualquer criança. Não é, né? Você tem que ter muito conhecimento, tem que saber onde é que tá pisando, né? Mas como eu falei, é exceção. Tá? Então, a gente só sabe aquilo que dá errado. Então, como que você se blinda disso? Qualquer proposta que você for fazer de compra e venda ou a promessa de compra e venda, coloque lá. Tem, conforme a verbação do registro número tal, uma alienação fiduciária no valor de tanto que vai ser quitado na transação. Show de bola. Se você colocar isso, se cair com esse juiz ou com essa turma, você não vai perder, porque você vai satisfazer, né, o entendimento deles sobre o tema. O que pra gente no prático não faz sentido nenhum. É um esdrúxulo jurídico isso. Fala, cara, não muda nada ter o financiamento lá, mas teve esse entendimento. Então a gente cabe o quê? Alertar, e por isso que é legal a gente fazer, né, esse tipo de entrevista, fazer esse tipo de fazer os eventos lá, para ir municiando o pessoal, para a gente estar cada dia mais assertivo. Né? Mais consciente, né, do tamanho do mercado, dos riscos, das consequências, né? Porque é um mercado que atrai muita gente pelos valores exponenciais em relação à comissão, em relação à própria valorização do imóvel, mas como você falou, eu fiquei assustado agora com esse caso do leilão que você comentou, né? Por causa, né, de uma vírgula, às vezes, você vai pagar mais caro num leilão do que ele realmente vale. Então tem que ter muito cuidado com o tipo de pessoa que está falando, com o que está falando, e é aquela máxima, né? Você tem que buscar sempre as pessoas que têm um determinado conhecimento naquela área, né? Para que você, ainda assim não é 100%, mas você ainda está um pouco mais... Você está um pouco mais calçado, né? Mais calçado, E a gente, há pouco tempo atrás, não fazia... Há pouco não, mais há 5 anos a gente faz. O cliente chega no escritório hoje, aí ele normalmente quer me ligar, né? Posso te ligar? Eu falo, cara, nem liga, manda um WhatsApp, manda um áudio. Né? Por quê? Porque daí eu vou ter todas as suas dúvidas naquele áudio. E aí eu paro, reflito, e aí eu te respondo por escrito. E aí quando você me contrata e me paga, eu te mandei no parecer. Então,
E o parecer nunca vai ser a minha opinião, porque eu não tenho opinião nenhuma, eu sou só uma porcaria de um advogado. A minha opinião sempre vai estar pautada em alguma decisão. Então eu falo assim, olha, eu entendo com você que no teu caso vai ser assim, assim, o advogado assado. ele não tem a emoção, ele tem que entender o caso, entender a pessoa e fomentar essa história contada de uma forma plausível. Eu gosto de falar assim, que o advogado, ele não existe. O advogado, ele é o cliente na justiça. Né? Então, a gente, como advogado, você tem que ter a sensibilidade de entender o business do seu cliente, né? E tá no dia a dia com ele, e aí, estando com ele no dia a dia, quando tiver uma determinada necessidade, uma determinada demanda, você tá pronto para ir lá e resolver o negócio. Né? Então, por exemplo, eu tenho demandas hoje de contratos que eu escrevi. Né? Aí a pessoa, mas não teve direito de informação. Aí eu falo assim, olha, os meus corretores, os corretores que eu atendo, todos mandam o contrato no Word para a parte. Porque eu não pude discutir as cláusulas. Pode sim. Por quê? Você recebeu no Word o seu contrato no e-mail. E a gente junta lá o e-mail. Então o cara fala assim, como é que você não pôde discutir as cláusulas se você recebeu no Word? Entendeu? Então a gente vai municiando o pessoal no dia a dia para ter uma assertividade melhor, um resultado melhor no judiciário. Se você quiser ficar mais desesperado ainda, a gente pode falar sobre o consumidor. Né? O consumidor no mercado imobiliário. E aqui eu preciso fazer uma separação da relação entre a construtora e o adquirente do imóvel, porque a esses vai ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, exceto ao investidor. Então, o investidor, por exemplo, a pessoa chega e compra 5 imóveis com você. Tá. Na relação entre a construtora e esse cara, não vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Por quê? Ele não é destinatário final do produto. Ele vai colocar aquilo para alocar. Então são leis diferentes. Se o cara comprar mais de uma unidade, ele é enquadrado como investidor, ou caso contrário, ele é um consumidor. O consumidor. E aí, o corretor de imóveis, que é o meu público, né? Perfeito. Lógico, também advogo para consultoras, mas a ideia aqui era falar mais sobre o corretor. O corretor, quando ele está nessa relação com a construtora, na mediação do negócio, ele está distante dessa relação de consumo. Por quê? Aula chata de direito, não tem jeito. O artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor fala que fornecedor é todo aqui, é o produtor, o industrial, o importador, o exportador e o prestador de serviço. Perfeito. Tá lá o prestador de serviço. A lei que estabelece hoje as relações entre corretor de imóveis e corretor de imóveis geral e as partes é o Código Civil. O artigo 722 fala que o corretor é uma pessoa, e aí seja ela física ou jurídica, tanto faz, para o direito, não faz diferença você ser imobiliária, numa transação imobiliária, ou como corretor autônomo, tá? Você pode ser um ou outro. É uma pessoa não ligada a outra, ou seja, não tem relação de mandato, que é o que tem o advogado, né, a procuração do cliente, e de prestação de serviço. Então o corretor, ele não está lá prestando um serviço. Tá? Ele está fazendo uma mediação imobiliária, que é um outro negócio. Ele tem um contrato de corretagem. Tá? No direito, é aula chata de direito. No direito, existem os contratos típicos e os contratos atípicos. Você é casado ou não? Casado? Qual que é o regime de casamento? É o fechado, é o semi-aberto, né? Trabalho de dia e fico em casa à noite. Boa. Não. Qual que é o regime? Separação? Tá. Então vamos lá. Você está lá casado no regime de separação de bens, por exemplo. Você não vai jamais poder propor uma ação e falar para o juiz, não, eu quero mudar o regime de bens aqui porque eu fui enganado, eu fui induzido em erro, meu regime era de comunhão universal de bens. Não existe essa conversa, entendeu? Para todo mundo isso é fácil de entender. Quando eu estou diante de uma prestação de serviço, eu estou falando do artigo 593 do Código Civil. Então eu tenho um regramento próprio que fala da prestação de serviço, tá? O Código de Defesa do Consumidor fala que o prestador de serviço, que é o cara do 593, tem responsabilidade solidária pelo negócio e tem essa aplicação. O artigo 722 fala que o corretor não faz prestação de serviço, beleza? Então, o corretor não faz prestação de serviço. Por quê? Por causa do artigo 722. Não gostou do que eu te falei? Vai lá, muda o Código Civil e tá tudo certo. E a gente vai falar no final que não vai mudar esse artigo, porque a gente já tem uma prévia do novo Código Civil, e isso vai se manter. Então olha que legal. Como o corretor ele não tem uma prestação de serviço,
ele não pode ser solidário numa dívida. Então pense o seguinte, a construtora vai lá, comercializa um imóvel e ela vem a ter algum problema e não consegue entregar esse imóvel. Tá? O corretor de imóveis, ele não está participando da cadeia de consumo, ele não é um prestador de serviço. Então ele não pode ser condenado a devolver o todo. Tá? Tem decisões do STJ nesse sentido e é o nosso posicionamento. Mas temos decisões, especialmente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pessoal que gosta de vender lá uma cobertura, né, do Neymar e tal, que fala o seguinte, que se não fosse para o corretor responder solidariamente, nem precisava existir a profissão. E tem uma decisão que eu coloco nas minhas apresentações, em todas, e até a gente pode mandar depois pro pessoal, que ela fala o seguinte, houve uma compra e venda na planta, e era um imóvel que seria entregue com churrasqueira na sacada. Depois não foi entregue nem com churrasqueira na sacada, nem com medidor de água e luz individualizada. O juiz mandou devolver o dinheiro, a pessoa quis desfazer o negócio, quando chegou lá não tinha churrasqueira na sacada, quis desfazer o negócio, e o juiz condenou solidariamente a imobiliária a devolver esse valor. Então imagine você, era uma transação de R$510 mil. Você corretor, que ganhou 30 mil numa comissão, isso foi em 2016, o processo saiu a decisão agora, dia 18 de abril desse ano. 2016 a ação, saiu agora, corretor condenado a devolver R$600 mil. Por quê? 510 do valor pago, com as devidas correções, vai dar muito mais do que isso, né? Imagine, 8 anos. Custas, honorários de 50 mil do advogado que ganhou o processo. O ITBI, né? O reembolso do valor que ele pagou na transação. Então, assim, quando a gente fala com os corretores que eles precisam rever os contratos, se você não quiser fazer nada da vida, pelo menos é o seguinte, abre o teu contrato hoje, dá um Ctrl L lá, o Ctrl F, vê se tem lá prestação de serviço. Se tiver, você troca para contrato de corretagem. Beleza? A lei fala em contrato de corretagem. Não é prestação de serviço. Essa é uma das maiores dicas hoje para o nosso parceiro corretor. É fundamental, cara. Porque sabe o que acontece? O juiz, ele não é um cara preguiçoso. Ele tá lá para fazer o melhor para as partes. Claro. Só que ele olha para a figura do corretor de imóveis e ele fala assim, corretor de imóveis tem aqui o contrato que ele falou que ele ia prestar o serviço dele de acordo com a lei e tal. Ele fala, se você falou que você ia prestar um serviço, você é solidário quando deu um problema. Entendeu? Então ele fica sem ter como te defender. Só aquele, você me ajuda eu te ajudar? Né? Pro leigo entender? Então essa é uma situação que ela é bem importante. Vamos avançar para o novo código? Assim, tem um projeto de lei só, não tá nada certo, tá? Mas tem lá uma redação final. Quando sai a redação final, muito pouca coisa muda. Pode ser que saia daqui a 1 ano, daqui a 10. Mas é legal que você já esteja antenado. O 722, que é esse artigo que a gente fala lá, que faz o corretor de imóveis, que ele não faz prestação de serviço, no 722 vai ter agora um parágrafo único. O que vai falar nesse parágrafo único? Que a mera oferta, mesmo em ambiente virtual, de imóveis, não caracteriza contrato de corretagem. Pense o seguinte, o cara vai lá e entra na tua imobiliária, e aí você manda para ele o link do imóvel. Aí ele vai lá e fala, pô, esse imóvel aqui é do meu primo. Ele vai lá e compra direto do primo. Você não tem exclusividade. Mas você que mostrou o imóvel para ele, mas você só mostrou o link, então você não vai ter direito. Na apresentação que nós fizemos hoje de manhã, para os donos das imobiliárias, qual foi a saída? Todos os corretores têm contrato de exclusividade do imóvel, né? Então, com o vendedor. Mas que tal a gente pensar num contrato quando chega o lead para você? Então chegou o lead e pessoal, eu quero comprar um imóvel. Cara, legal, eu vou te ajudar, mas por causa da LGPD, a gente faz hoje o processo de LGPD no escritório, é bem importante, todos os imobiliários, consultoras terem. Pela LGPD, eu não posso ficar transacionando informações com você. Então eu vou te falar, poxa, valor de imóvel, os dados do dono do imóvel e tal. Então, vamos fazer um documento aqui, você faz uma autorização para essa pessoa que você vai fazer a mediação imobiliária dele e que se rolar, né, se você conseguir alcançar o fim que é a venda, ele vai te pagar a comissão. A comissão é devida. Entendeu? Então, a mera oferta não será entendida como um contrato já típico, um contrato já realizado. Beleza? Esse é o primeiro ponto.
E aí o terceiro, tem várias situações que são interessantes, mas a última que eu acho mais legal é o seguinte. Na lei hoje, não existe um prazo para o contrato de exclusividade. Tá? Nenhuma lei fala de um prazo de contrato de exclusividade. Se você pensar que o corretor aplica a prestação de serviço, lá são 4 anos. Na prestação de serviço são 4 anos. O que vai dizer? Eu acho que é o artigo 726, parágrafo 2º. Que se não tiver previsto o prazo, o contrato vai ser de 5 anos. Então olha que legal. A legislação já mudando vai te dar uma elasticidade desse contrato. Quando você fala de compra e venda, não faz muito sentido 5 anos. Só que quando você fala de locação, faz. Imagina, você tem lá um imóvel, você vai tratar aquele imóvel, vai cuidar dele, né? Vai estar atendendo, sai um inquilino, entra outro, então você pode ter lá um prazo de 5 anos de exclusividade. Legal. Você falou de locação, né? Você teve uma experiência bastante grande com locação. A gente tem um público hoje, corretor, ele busca um investidor, né, para a questão da locação. Que tipo de problemas você enfrentou nessa modalidade de locação também? Porque assim, né, o investidor ele está comprando imóvel pensando na renda, pensando no seu patrimônio, e às vezes o inquilino para de pagar no meio do caminho ou destrói o imóvel. Que tipo de problemas você vê que são recorrentes para isso também? Eu acho legal, a primeira coisa é o seguinte, é você entender teu cliente, né? Entender o cliente. Por exemplo, é o seguinte, você tem lá um investidor. Tá. Às vezes o investidor, tem só um imóvel. Ele mora, já vi casos seguinte, a pessoa mora, tem um imóvel lá que herdou da família, um imóvel que vale 2 milhões de reais. Locação dele lá, 10 mil reais. E ele mora lá no interior. Ele mora de aluguel e aquele imóvel é o único imóvel dele. Entendeu? E ele não quer que aquele inquilino que vai adentrar no imóvel saia nunca mais, porque ele depende daquele 10 conto por mês lá para sobreviver. Visto que é o único imóvel. Então, o que é importante quando a gente pensa em locação? Primeira coisa é falar de prazos de contrato de locação, tá? Que aí todo mundo erra, é muito difícil, mas eu vou tentar deixar dividido. Existem 2 prazos de contrato de locação. 30 meses ou menos de 30 meses. Quando a gente está falando de locação residencial. Digamos que você tenha lá uma cartela de investidores e aí o cara te coloca 10 imóveis para você locar. Você tem que entender com ele o seguinte, fora esses imóveis aqui, você tem dinheiro ou está tudo investido aqui? Não, meu único patrimônio são esses 10 imóveis. Poxa, você quer fazer todos os contratos de 30 meses ou você acha que pode apertar ali e você ter que vender um daqui a algum tempo? Não, vamos fazer todos daqui com 30 meses. Beleza. Então você vai lá e faz contratos de 30 meses. Quando você faz um contrato menor, é que é o problema. Quando você faz um contrato de 29 meses, de 1 mês a 29 meses, você tem que observar a data da saída. Então digamos o seguinte, eu te alugo a minha casa por 12 meses. No 13º mês, eu tenho que notificar você para você sair de lá. Ou propor a ação de despejo já nesse mês. Se eu não fizer isso no 13º mês, que é o primeiro mês fora do prazo, o que vai acontecer? Você pode ficar 5 anos no imóvel. A lei do inquilinato, ela foi feita para dar uma estabilidade nas locações, entendeu? Então eles entenderam que 2 anos e 4 meses é um período de estabilidade. Se você quiser fazer um contrato pior, de menos tempo, você vai ter um ônus maior. Então você só vai tirar aquele inquilino depois de 5 anos. Olha só. Entendeu? E quando a gente fala de locação residencial, não existem contratos sucessivos. Tá? Então pensa o seguinte, você faz lá um contrato de 12 meses, aí você vai lá e renova esse contrato por mais 12 meses. Se o inquilino te enrolar e não quiser assinar, no 14º mês você já não pode mais tirar ele. Porque o contrato prorrogou por prazo indeterminado. Quando você lê a lei de locações, ela fala em contratos sucessivos na locação comercial. Ela fala o seguinte, se tiverem contratos sucessivos que somados passem de 5 anos, você tem lá o que a gente chama de fundo de comércio, de direito à renovação automática. Tá. Na locação residencial não fala nada de contrato sucessivo. Fala só o seguinte, passado o prazo do contrato, se não se rescindido, vai se prorrogar por prazo indeterminado. É interessante. E aí, Kowalski, o que aconteceu? Eu comecei a estudar
profundamente, né, mais o direito imobiliário em todas as searas, e eu descobri o Jus Brasil. Né? Eu, como advogado, sempre pesquisei no Jus Brasil, né, processos e tal, como é que estavam as coisas. E aí eu vi o seguinte, o pessoal começou a fazer um monte de artigo furado, assim, sabe? O cara escrevia umas groselhas lá e jogava lá, e o cara tinha um artigo. E aí porque eu caí numa dessas, eu fui pesquisar um tema e caí num artigo, e aí eu olhei e falei, mas cara, esse troço tá totalmente errado, né? E aí o que eu fiz? Tô tentando fazer, né? Tentando escrever também pro Jus Brasil. Então hoje eu tenho lá 8 artigos escritos, e esse, inclusive, dos prazos do contrato de locação, é um que tá lá. Então dá pro pessoal depois dar uma olhadinha. Ele é bem didático, eu tento ser o mais simples possível, embora o advogado tenha aquele traquejo de querer falar legal homem toda hora, né? Mas a gente tenta lá deixar traduzir de uma forma bem traduzida. Né? Então esse, dos prazos de locações, é o primeiro deles, tá? Uhum. A inadimplência no Brasil, ela é muito baixa. Tá? Uhum. Eu não sei quais são os últimos estudos, eu tenho só os da época que eu advogava para a seguradora, mas lá era algo em torno assim, em 0,4% a inadimplência. Então, é um negócio seguro, porque o que acontece? Se você tem lá um inquilino e ele parar de pagar aquele imóvel, possivelmente ele nunca mais vai alugar imóvel nenhum. Então, ele deixa de pagar tudo, menos o aluguel. E hoje, a ação de despejo é uma ação muito facilitada. Né? Então, é uma das ações que sai mais rápido na justiça. Tá? Hoje, com um cartório que tenha muito trabalho, você consegue efetivamente despejar com a sentença já com 9 meses, tá? Que para o direito é um prazo rápido. Se você conseguir lá, tiver liminar, aí você até 3 meses, 4 meses, você consegue tirar o inquilino. Qual que é o problema? O ônus é alto, né? Então, quando a gente fala em despejo, a gente está falando em 7 aluguéis. Por quê? São 3 da caução, que você tem que depositar para o juiz para você poder tirar o cara liminarmente. 1 para o advogado, 1 de custas e mais 2,4 para o advogado. Então dá quase 7. Não sabia o disso, custo é alto. Douglas. Quando você pensa em despejo, você tem que pensar na garantia locatícia. Por quê? Se você tiver uma fiadora, não tem liminar. Uhum. Então, por quê? Porque o contrato está garantido por alguém vai estar pagando para o locador. Se o contrato for só o calção, a garantia, calção normalmente são 3 aluguéis, não pode ser mais que isso. E aí agora não, já faz muitos anos, o pessoal inventou lá o título de capitalização. Uhum. O que acontece? Eu já vi imobiliária pedindo 5 aluguéis de título de capitalização. Eu falo, é um absurdo. Por quê? Para você entrar com o processo, você vai gastar 7. Imagine, você precisa de 3 para pagar o advogado, 1 para pagar as custas e 3 para depositar em juízo. 7. Leva 1 ano, leva 9 meses para sair. Quantos aluguéis vão dar? Né? Então o ideal hoje é no mínimo 15 aluguéis para essa modalidade. Né? É bem importante o pessoal saber isso. E aí quando você vai trabalhar com o investidor, às vezes ele pensa o seguinte, mas se eu for colocar fiança em todos os meus imóveis, que a fiança hoje é 10 a 15% do valor. Onera muito a locação. Sim. Aí ele fala assim, poxa, eu conheço o investidor, tem 70 imóveis. Aí esse cara nem tem garantia. Ele paga lá o advogado e vai falar despejando as pessoas e tá tudo certo. Sim. Mas quando você tem lá 1 ou 2 imóveis, você tem que sentar com o teu corretor e com a imobiliária e eleger aquela melhor modalidade para você. Talvez os 15 aluguéis, talvez a fiança locatícia de uma empresa idônea, né? Porque hoje também tem que tomar cuidado, porque tem bastante empresa de fundo de quintal falando que é garantidora. Né? Então, por exemplo, como corretor, o que você tem que fazer? Se você falar para o teu cliente que você elege, vamos contratar essa garantidora aqui, que essa aqui vai ser show de bola, você pode acabar respondendo por isso. Então, você tem que fazer o quê? Coloca as cartas na mesa. Tem essa daqui, essa e aquela. Qual que você escolhe? Qual que você acha? Você fecha o olho e não fala. Deixa o cara escolher. Se o cara escolher, o ônus é dele. É pra você ver, né? Como é complexo, né? Às vezes a pessoa fica a vida toda ali pra conseguir juntar o dinheiro, aí acha um inquilino, tá querendo um negócio, e às vezes o cara no meio do caminho... Aconteceu uma história comigo, né? Aqui na Blue mesmo, de uma cliente que estava procurando imóveis pequenos para alocar. E aí a gente foi conversando, ela tinha uma casa de 3 milhões de reais que ela alugava por 8 mil e fazia mais de 1 ano que ela não recebia o aluguel e estava nesse processo. Eu lembro dela chorando na minha frente, de todo o desespero acontecendo e tal. E como é frustrante às vezes, né, você ter que passar por uma situação dessa. Porque às vezes 9 meses no direito não é um tempo longo, mas para conta da pessoa no mês, meu camarada.
né? Ela ficou terrível. sem recursos, estava num padrão de vida, de repente parou de entrar o aluguel, que era uma das principais fontes, ela foi tendo que diminuir, né, a sua fonte. Então, eu acho que é isso que a gente, que o direito, né, que um bom advogado, um bom profissional pode alertar, né? Principalmente uma pessoa que já tem mais de 1 ou 2 imóveis. Verdade. Um ponto que eu queria trocar uma ideia com você, até em relação à curiosidade minha mesmo. Holding imobiliária, né? Uma holding, ela pode proteger o patrimônio realmente da pessoa ou isso é balela? É balela. É balela. É balela. O que acontece? Eu já ouvi muito a isso holding, também. ela não deixa de ser um CNPJ normal. Certo. Então, por exemplo, é o seguinte, eu vou lá e agora eu tô montando lá eu montei já, né, já tem, se você procurar na internet lá, VSM Consultoria, que é o quê? É a ideia de a gente fazer treinamento para as imobiliárias, tal, palestra. Então, digamos que eu tenha lá R$1 milhão na minha conta pessoa física, transfiro esse R$1 milhão para a conta da empresa, e aí eu tenho uma dívida de R$1 milhão na minha pessoa física. Né? A pessoa vai lá, entra com um processo na minha pessoa física, não tenho dinheiro, aí busca lá na junta comercial, opa, tem essa empresa aqui. Aí ele busca, opa, o dinheiro desse cara que estava aqui foi para aquela empresa lá. Fraude, acabou. Agora é diferente de você fazer um planejamento antes de você ter um problema jurídico. Então, vamos falar o seguinte. Então tem uma saída aí. Tem. Só que a saída, ela é prévia. Né? Então imagine o seguinte. Kowalski, dono de imobiliária, apresentador de podcast, vem aqui e faz o seguinte. Tem lá um CNPJ do podcast e tem um CNPJ da imobiliária. No CNPJ do podcast, o Kowalski investiu R$50 mil, tá? Aí você vai aqui e me chama de gordo, né? Embora pro STJ seja exceção, pro STF seja exceção da verdade, né? Eu sou de fato gordo, então o que eu tenho que fazer? Cara, tem que emagrecer, vou pra academia, velho, né? Mas eu posso, né? Eu me senti ofendido com você e entro com uma ação pedindo R$1 milhão de danos morais, porque você me ofendeu lá para milhões de pessoas, né? Quem sabe no futuro vão estar vendo, milhões de pessoas vão ver. Rapaz, você me deixou com medo esse agora. podcast. O que vai acontecer? A Kowalski Imobiliária não tem nada a ver com o Kowalski Podcast. Tá. Aí, eu não tenho como chegar e quebrar a empresa Kowalski Imobiliária. Por quê? O problema foi na Kowalski Podcast. Entendeu? Então, eu ter CNPJs me blinda se eu tiver um problema dentro daquela situação, que é diferente de eu montar empresas sucessivas para fugir da justiça do trabalho e tal, entendeu? Então, assim, se você tiver vários negócios e um daqueles negócios não der certo, ele não prejudica os seus demais negócios. E aí, eu não gosto de falar de política, mas teve uma medida mais importante do antigo governo, foi a Lei de Liberdade Econômica, que ninguém sabe, cara, mas na Lei de Liberdade Econômica houve uma blindagem das empresas. Então, se o teu negócio não der certo, tá tudo bem. Você não vai sofrer um problema na tua pessoa física. Antigamente, não tem dinheiro na empresa, penhora a conta da pessoa física direto. E era bancarrota. Agora não. Agora eu tenho que demonstrar de que houve uma má-fé, tá? E antes, o ônus era da empresa provar que ela não estava de má-fé naquela quebra ou naquilo que aconteceu. Hoje é ônus do credor demonstrar que você agiu de má fé, entendeu? Que você teve a vontade de lesar a parte. Então veja só, se você tem Kowalski Kart, Kowalski qualquer coisa, uma empresa com relação a outra está blindada. Então o que é legal você pensar hoje? Quando você fala em holding, você cria uma holding, né? E aí você cria uma administradora de bens para alocação, você cria uma loteadora para loteamento, uma incorporadora para incorporar, você cria essas empresas embaixo. Se alguma delas tiver problema, você não vai afetar o patrimônio das outras e nem da holding. Desde que você não tenha fraude. Não adianta eu tirar dinheiro bom de um lugar e jogar pro outro, né? Eu quebrei por quê? Porque eu tirei o dinheiro da incorporadora e joguei na loteadora. Você tá ferrado, né? Você tem que distribuir o lucro, daí com o lucro você vai e investe no outro negócio. Entendeu? Então, existe a blindagem patrimonial. Mas ela tem que ser feita de forma séria. Porque o que o pessoal tem vendido na internet? Cria uma hold, faça o Pix do todo o teu dinheiro para lá e você está protegido. Isso não existe. Não é assim. Não é. Eu penso porque hoje o meu propósito é não depender do governo, não depender da aposentadoria, depender sim do mercado imobiliário, que é o meu nicho de atuação. Então, o meu propósito é comprar cada vez mais imóveis.
Só que a gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Uma o que eventualidade, o que alguma coisa. acontece, Ross? Quando você tem a ideia de ter uma carteira de imóveis, é legal você ter a holding primeiro, porque vamos pensar em tributação na locação. Aí, tá? isso que eu ia perguntar. Aí assim, é onde realmente... eu vou me enveredar numa seara que não é minha, porque quem devia ter que era o meu sócio, que é o professor Rafael Micheves, que é coordenador de Ciências Contábeis da Tuiuti. Caramba! Mas como eu tô, né, com ele já como sócio há 4 anos, ele é meu colega de faculdade há 20, Legal. alguma coisa a gente ouviu, né? Então, professor Rafael, se eu falar uma besteira aqui, depois você corrige nos comentários lá. Mas a em tese é o seguinte, quando você compra o imóvel na tua pessoa física e transfere para a holding, você vai pagar ITBI, você vai pagar toda a transferência, e aí tudo bem, beleza. Então você comprou na pessoa física e transferiu para a holding, show de bola. Se você tiver esse imóvel na pessoa física, você vai tributar lá em até 27,5%, porque você vai ter o lucro no final de ano e tal. E aí você, então, teria que ter essa emissão. Quando ele vai para a holding é uma empresa. Se você tiver poucos imóveis, até 4,8 milhões de faturamento por ano, pode ser uma empresa do Simples Nacional. Então você vai começar lá 180 mil, 6%, e aí vai subindo, né? 2 milhões... 180 de lucro, você fala ano. 180 de lucro ano, dá 15 mil por mês. 6%. Dá 15 mil, você vai pagar 6%. Então, digamos que você tem um imóvel, 5 imóveis locados de 2 mil cada um, dá 10 mil. Tá, 10 mil. Você vai pagar 600 conto. Se você for na pessoa física, você paga 2.700. Aí, ó. Entendeu? Sim. E eu falo pro pessoal, você paga o contador, o advogado e o governo e ainda sobra dinheiro do que fazer na pessoa física, né? Então é bem legal, quando você pensa em ter uma carteira de imóveis, você ter essa holding. Antes o pessoal falava o seguinte, eu não vou investir em imóvel, mas eu vou estar exposto ao mercado imobiliário investindo em fundo de investimento, por exemplo. Perfeito. Tinha lá os fundos imobiliários, Lages, São Paulo e tal. Só que o que acontece? Numa das últimas alterações que teve em matéria tributária, começaram a tributar agora nessa área. Então já não está valendo mais tanto a pena o fundo imobiliário, né? Por isso que agora o pessoal está querendo de fato ir lá e comprar o imóvel e fazer essa administração, né? Então a holding é show de bola. Não é para blindar patrimônio, é para você fazer uma separação séria e tá administrando vários business, né? Vários negócios intercalados. Então, você acha que seria justo, você tem lá 50 corretores na Kowalski Imóveis que vão perder o emprego por causa que você chamou o cara de gordo num podcast? Não faz sentido, né? Com certeza. Douglas, deixa eu te falar, você acredita que já passou 1 hora, irmão? Sério? Eu falo demais. Cara, que sensacional. Eu acho que eu acabei de ganhar uma aula. Né? Realmente é um tipo de conhecimento muito diferente daquilo que a gente tem no dia a dia. Eu acho que essa foi uma aula que vem a calhar com o meu propósito, porque eu acho que cada área em si ela tem uma visão diferente. Então, obrigado, Douglas. Né? Foi sensacional, a gente não planejou nada, eu já tô na minha cabeça aqui, você tava falando, pô, tinha que perguntar isso. Vamos ter que marcar um segundo daqui a algum tempo para trocar, né, mais ideias. É sensacional, eu acho, ter essa visão, principalmente relacionado aos riscos que podem ocorrer, porque não existe nenhum tipo de negócio que é perfeito. Né? Não existe. Não existe, né? Principalmente no direito. Antes do Collor, a gente falava o seguinte, você quer ter um negócio perfeito, deixa ele na poupança. Aí veio o Collor e pegou a poupança, não é verdade? Então, a nossa função como advogado é o quê? É tentar ajudar o corretor a minimizar esses riscos. Mas a gente não é infalível. Né? Sim. Então, mas a gente está no dia a dia construindo relações, né, para ir aperfeiçoando e ter cada dia negócios mais bem elaborados. E esse tipo de conhecimento, ele não é sempre que você vai estar buscando ele, porque na minha cabeça é assim, Douglas, no primeiro momento em que você está começando a tua vida, você está com energia, você está querendo arriscar, você está querendo multiplicar teu patrimônio, e aí você não está muito atento aos detalhes. Eu acho que quando você chega já em um determinado momento da vida, você formou um determinado patrimônio, né, o ganhar não é tão importante quanto o proteger. Exato. Né? O garantir um crescimento disso, a perpetuação desse negócio, dessa empresa para os familiares. Né? Porque a minha história com o mercado imobiliário tem um ato, que foi do meu avô. Com 12 anos de idade, ele comprou um imóvel para mim, porque minha mãe estava descabeçada, ia para um lado, para o outro e tal. E esse imóvel ele foi fruto assim, de segurança, de renda, de muitas coisas na minha vida por causa disso. Depois de falecer, o meu avô cuidou de mim ainda por muitos anos. Então, o mercado imobiliário é um patrimônio. Eu conheço várias famílias que hoje subsistem dentro do mercado imobiliário,
gerações e gerações e gerações, né, que passam através disso e às vezes não tem um terço desse conhecimento e às vezes já perderam dinheiro e vão perder dinheiro porque falta um profissional que nem você, Douglas. Imagina. Nossa Senhora. Eu posso só para finalizar contar Por por que favor, eu gosto irmão. dos corretores de imóveis? Ou Por não? favor. Eu vou contar 3 casos. Tá. Minha primeira casa, eu comprei ela em 2009, lá em São José dos Pinhais. E aí eu liguei pro corretor domingo de manhã. Ó, tô aqui na rua tal, tem uma placa tua, você consegue vir aqui agora? Consigo. Olha. Ele foi, me mostrou o imóvel, ele falou assim, olha, só que esse imóvel aqui não é para você, porque esse imóvel não tem laje, é forro de PVC. Então o cara vai, ele destaca a laje e ele entra no teu imóvel. Mas eu tenho uma outra casa aqui na ruazinha principal, a 1 quadra dali, que era na principal era um imóvel melhor, no mesmo preço e com laje. Olha. Eu comprei esse imóvel dele em 1 semana. Enquanto eu morei naquele imóvel, a casa que eu iria comprar foi assaltada 3 vezes. Entendeu? Sim. Ó, arrepia, cara. É o Aí, preço sabe, do conhecimento. quando mano. falam pra mim que porque o corretor vale R$100 a visita, o corretor não serve pra nada, o quinto andar vai derrubar, cara, me dá vontade de dar um soco na cara do cara. Aham. Aí o meu segundo imóvel, eu fui comprar e aí peguei uma corretora lá, vi o anúncio na internet, eu liguei pra corretora, falei, quero ver essa casa aqui. Fui no imóvel lá no Abranches que não tinha cozinha. Eu gordo, como é que eu não vou ter uma cozinha? Eu preciso de uma cozinha grande. Ela falou, pô, preciso de uma cozinha grande. Ela falou, você se importa em comprar um imóvel usado? Eu nem sabia que existia imóvel novo e usado, mas era tudo imóvel. Aham. Não, pra mim tudo bem. Aí fui ver uma casa linda, cozinha grande e tal, bacana na região que eu queria. Só que assim, era 350 mil. E eu tinha minha casa para dar e financiamento. E não fechava a conta. E aí ela todos os dias, Douglas, o que tá faltando pra gente fazer uma proposta? Eu falei assim, não fecha a conta. Ela falou, mas não tenha medo. Fale quanto você quer pagar. Olha, minha casa valia 100 mil. Eu falei assim, preciso que a minha casa entre por 150. Aí ela falou, faz a proposta então e deposita aqui 5 mil de arras na conta imobiliária. Eu peguei e fiz a proposta. A corretora sabia que a dona do imóvel precisava de 202 mil para quitar o problema dela. E a minha casa foi o lucro dela, porque ela tinha pago poucos anos antes 200 mil no imóvel. Né? Então o corretor, ele tá ali para fazer esse entrelace entre as partes. Sim. E aí isso foi meu segundo imóvel. E o terceiro imóvel, eu fiquei com um pouco de raiva do corretor, depois a gente virou amigo, que eu entrei no anúncio e falei assim, pô, essa casa aqui e tal, quando vai terminar? Ele tá pronta. Tava a foto do site, tava o tijolo só. Só que o imóvel já tava pronto. Eu falei, pô, mas você é um preguiçoso, né, cara? Por que você não atualizou esse imóvel, né? Ele, pô, que imóvel de terceiro, tal, era da construtora, a construtora não mandou as fotos. Tudo bem. Aí eu fui ver o imóvel, Santa Felicidade, no atual do Túlio, fantástico. E eu olhei assim e falei, cara, isso aqui é muito pra mim, cara. Eu não sou digno dessa casa. E ele falou pra mim assim, falou, doutor, o que precisa? Você gostou da casa? Eu falei, gostei. Ele deu a mão e falou assim, é tua. Eu falei, cara, não dá, não fecha a conta. Ele falou, como é que você quer pagar? Né? Falei, eu tenho tanto só, vai faltar 150 mil. Falei, a construtora deixa 1 ano para pagar. Daqui a 1 ano você paga essa diferença. Olha porque só. eu tinha o meu outro imóvel para vender, né? Então assim, ele fez o negócio. É para isso que vocês servem. Entendeu? Não se prendam em contrato. Não se prendam em fazer contrato, sabe? Arruma um advogado, pega modelo. Tem no meu cartão de visita, tem todos os modelos de contrato que você precisa. Pega lá o modelo, nem cobro isso. Entendeu? Sensacional, Douglas. Se preocupe em fazer esse negócio, que é para isso que servem os corretores. Um bom corretor é um bom negociador, né? Sem dúvida. E ele tá no meio da balança entre 2 interesses diferentes. Opostos. E ele é o responsável por conseguir equilibrar, porque nesse momento, tanto o lado o A quanto o lado B, eles estão emocionalmente instáveis e sem saber aonde saber. Um bom corretor é um bom negociador, é uma pessoa que tem essa mente aberta, que consegue levar, que consegue trazer uma proposta, né? Fazer. E tem né? um outro detalhe, né? Às vezes você vê corretores hoje falando o seguinte, eu sou corretor do vendedor, sou corretor do comprador. Não, o corretor é do negócio. Não existe, sabia que na lei não existe corretor do comprador ou do vendedor. O corretor é obrigado a falar tudo que ele sabe do imóvel, tanto do vendedor quanto do comprador. Então, se tem 2 corretores do negócio, tem o dobro de chance do negócio dar certo. Por quê? Porque os 2 têm que fazer de tudo para aquilo dar certo. Massa. Então, se você não tem essa consciência, cara, muda de profissão, vai virar advogado, porque advogado tem lado, né?
Uhum. O lado. Corretor não. Advogado é quem tá pagando. Douglas, só Corretor posso agradecer, irmão, essa oportunidade, essa aula que eu ganhei, Imagina. que a nossa galera ganhou também. Quem precisar te achar nas redes sociais, como é que eu faço pra te achar, meu camarada? Então, Que vai vamos ter lá. um monte de gente procurando, com certeza. O meu Instagram é @DouglasVilar. Legal. TikTok, @VSMADV. E no YouTube também, @DouglasVilar. Show de bola, show de bola. Douglas, muito sucesso pra nós. Obrigado mais viu? uma vez Próximo. pela tua parceria, por vir e estar passando e principalmente pela tua ideia, né, de olhar pro lado do corretor, pensar nesses detalhes que são muito importantes e estar divulgando cada vez mais a importância que é ter um bom profissional nesse momento. Você quer fazer um patrimônio, que nem eu falei, no primeiro momento você não está muito preocupado, mas depois você precisa manter esse patrimônio e você só vai conseguir quando você entender realmente das nuances desse mercado que é tão complexo, né, Douglas? É verdade. Irmão, mais Obrigado, uma vez, viu? obrigado, Valeu, viu? obrigado, pessoal. Galera, esse foi mais um Blue Talks. Hoje a gente teve uma aula aqui e logo, logo vai ter bastante recorte aí para você também curtir, entender um pouquinho mais e procurar o nosso mestre Douglas Vilar. Valeu, gente. Tamo junto. Valeu. Obrigado, pessoal.